mas é como é que eu consigo criar caso de uso? Voltamos um pouco àquela questão, onde é que a tecnologia, nesse caso AI generativa, pode fazer algumas coisas melhor que o ser humano faz, mais rápidos. Acho que o objetivo não é, por sinal, simplesmente automatizar e fazer tudo mais rápido, mas tem uma outra dimensão que eu acho que seria interessante explorar, que é fazer mais, mas fazer também melhor. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai bater um papo sobre inteligência artificial de novo? Calma! Mas qual a influência disso tudo na alta liderança? Não é isso, Cássio Politi? É isso, Marcel, até porque AI tá um pouco num hype aí, né? Mas a gente precisa entender de que forma isso realmente bate nas empresas e bate de um jeito profundo e efetivo. Para isso, a gente tem aqui a honra de receber hoje o Federico Grosso, que é General Manager da Latam, da Adobe, que é uma das empresas icônicas do Vale do Silício. Você sabe, é uma empresa de software, tem produtos baseados ali em 3 pilares. A gente pensa muito no produto criativo, talvez um pouco no produto documental, mas tem também o produto de dados. Então são esses 3 pilares aí sobre a estrutura da Adobe. Federico, grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Um prazer meu estar aqui com vocês. E com a gente aqui a Fabiana Amaral. Fabi, sempre bom ter você aqui. Muito bom estar aqui de novo. Vamos lá então, vamos conversar um pouco aí sobre o momento, né, da inteligência artificial. Obviamente ela vem lá dos anos 40, 50, né, com Alan Turing, o teste de Turing lá de trás, mas a coisa pegou mesmo de 1 ano e meio para cá, depois da AI generativa, especialmente com produtos como o ChatGPT e afins, né, vindo para o mercado. E a passa por um período, né, um momento de hype, tem um pouco de saturação, gente falando bastante no campo teórico, né? Como é que dá para a gente aprofundar um pouco mais a conversa nesse ponto, hein? É uma excelente pergunta. Eu acho que, do ponto de vista do histórico, por sinal, é verdade. A gente consegue mais ou menos colocar os anos 40, 50 como um momento onde esse grande sonho da humanidade, né, se começou a se manifestar, mas tem pessoas que começariam até antes disso. Tá? Você poderia até voltar final de 1800, quando o censo nos Estados Unidos começou a recolher dados para ter um entendimento muito mais profundo da população, do que estava acontecendo naquele momento do ponto de vista demográfico. E claro que faz um fast forward a hoje, você vê um mundo totalmente diferente e uma aceitação da inteligência artificial que é no mainstream. E acho que é um pouco isso que aconteceu no último ano e meio. Saiu do laboratório, né? Escapou do laboratório. Quando uma tecnologia escapa do laboratório e vai para o consumo massivo, acontece alguma coisa mágica. Acontece alguma coisa mágica como aconteceu com a internet. A internet claramente não nasceu no final de 90. A internet nasceu em 72, por aí. Só que o uso comercial da internet, a popularização da internet aconteceu muito depois, nos anos 90, eu participei dessa onda. Qual é a mágica que acontece? Que sai do domínio do mundo técnico, do pessoal de tecnologia, e entra nas mãos de outras pessoas. E aí você começa a ver a influência que criadores digitais e um pessoal diferente, que pensa de uma forma diferente, por exemplo, de um engenheiro, começa a trazer. É aí que a gente vê o tipo de aceleração que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que existe, concordo com você, uma certa saturação, Cássio, no sentido de, número um, contar a história do AI, como a gente contou rapidamente, a gente pode se estender um pouco, mas é aquela, né? A gente sabe que nasce de um sonho, de uma certa forma, nasce de um sonho de entender, de hackear, né? O que é a inteligência humana. Isso eu acho que é de onde tudo isso começa, né? O desejo do ser humano de entender um pouco melhor sobre como funciona e replicar isso.
de um lado. E do outro lado, a história passa por momentos que a gente conhece como os invernos, né, da inteligência artificial, onde uma grande expectativa foi criada, essa expectativa não foi cumprida, criada, cumprida, criada, cumprida, e agora com a inteligência artificial generativa, parece que justamente por ser nas mãos dos usuários finais, dos criadores, das pessoas de negócio, de publicidade, e é muito mais amplo, claramente, o espectro de pessoas que podem contribuir. Acho que é aí que acontece um fenômeno diferente de massificação. Eu acho que uma coisa muito importante é que a gente não faz muito bem, eu acho, como seres humanos, a gente ou é otimista demais ou pessimista demais, ou a gente vai para utopia ou a gente vai para distopia. O que a gente aprendeu um pouco com os invernos da inteligência artificial, mas com toda a tecnologia que a gente usa hoje em dia, inclusive a internet, inclusive os smartphones, a gente precisa sair um pouco dessa dualidade, né? É muito bom, é muito ruim, e principalmente daquele conceito da panaceia, né? Que é aquela famosa solução que resolve tudo. Tudo vai ser resolvido com isso. Acho que hoje, né, estamos falando no mês de junho de 2024, né? Se eu tivesse que dizer, acho que é muito importante entender, diversificar o que a inteligência artificial faz muito bem, em alguns casos muito melhor que um ser humano, que ainda não faz muito bem. Okay? E acho que esse é um ponto de partida muito importante, porque na base desse ponto de partida você consegue construir uma colaboração com a inteligência artificial, nesse caso generativa, muito mais sólida que simplesmente dizer resolve tudo. Não resolve tudo. Ainda, de novo, estou dizendo, em junho de 2024, você, Cássio, dirige um carro muito melhor que uma inteligência artificial. Dirige um carro em São Paulo muito melhor de qualquer inteligência artificial, por enquanto. Okay? Pode mudar. Mas essa é uma tarefa que demanda um tipo de inteligência que a gente ainda não conseguiu replicar de uma forma escalável, né? Para botar esse carro na rua. Por quê? Porque a complexidade que a gente lidera com esse problema de dirigir um trânsito, pode ser em Milano, pode ser em São Paulo, pode ser em Nova York, é muito alta. E a gente algumas vezes não se dá conta da sofisticação da nossa inteligência, né? Então acho que esse ponto é fundamental. Cada vez que a gente enfrenta como consigo utilizar a inteligência artificial de uma forma criativa dentro do meu negócio, dentro do meu dia a dia, a gente sempre precisa começar pelo o que a inteligência artificial faz melhor do que eu conseguiria fazer, no sentido mais rápido, de uma forma mais escalável, e o que a inteligência artificial ainda não consegue alcançar. Federico, eu adorei o teu paralelo de internet e inteligência artificial generativa. Eu dou uma palestra sobre, né, as novas barreiras que o marketing está enfrentando na ESPM, na FIA, e eu trago normalmente uma analogia do tipo, olha, gente, quando a gente teve ali a internet realmente ganha tração, nós não, né, porque querendo ou não, é na entrada do iPhone no mercado. Então, no final dos anos 90, aquilo começa para todo mundo, e aí, de repente, Steve Jobs foi lá e colocou tudo no mesmo device, andando com as pessoas, e aquilo tem uma barreira de entrada reduzidíssima, as pessoas usam e, ok, isso mudou o mundo. Se a gente chega para esta pessoa, né, volta, pega ali o DeLorean, volta no tempo, e chega para alguém de 2008 ali, quando começou a ter loja de aplicativo, que a gente achava o máximo, que o aplicativo que ele estava usando era uma vela que você assoprava no celular e ela apagava, fala assim, ó, daqui, né, em 2024, em 2023, 2020 já, na verdade, você não vai precisar mais ter carro. Você vai sair de casa sem a carteira, só com o celular na mão, vai ter um carro lá na rua, tu vai abrir ele com o teu celular, e aí vocês podem escolher, né, qual quiser, tem Move, tem Turbo, pega o Turbo aqui, que é o que eu uso, vai entrar no carro, ele vai destravar, você vai chegar no lugar, vai pagar estacionamento com o celular. Não, isso é impossível. Isso não estava longe do que a gente podia sonhar. Eu acho que a AI tem a vantagem de que a gente sonha com ela há muito tempo. Então, tem caminhos que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que a gente ainda não sabe qual é o todo
do para onde dá para ir. Só que tal qual a internet, é isso que eu gosto desse jogo, é que tinha uma coisa que a gente não tinha a visão lá em 2007, no lançamento do iPhone, que era a percepção de que aquilo ia mudar como a sociedade se comporta e como as relações empresariais, relações de trabalho, relações comerciais iam mudar e como isso impactar de forma muito agressiva a estratégia das empresas. A gente não sabia. Só que hoje a gente está falando das mesmas pessoas passando por essa onda a segunda vez. E aí você que é um cara que fala muito com lideranças, com C-level, você percebe que as empresas estão com essa consciência do cara, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que muito vai mudar e eu tenho que começar a me preparar para isso? Então, eu venho falando bastante com clientes, executivos nos Estados Unidos, na América Latina, aqui no Brasil. Eu estou percebendo que, independentemente da geografia, tem um certo discurso que a gente tá escutando, que tem um pouco a ver com 2023 foi um ano onde a tecnologia de inteligência artificial generativa demonstrou o seu potencial de uma forma, eu diria até lúdica. Isso não é incomum nas tecnologias novas, essa passagem, né? É justamente isso que faz elas popularizarem. Foi assim que muitas marcas da internet ficaram no começo da internet famosa. Pensa na Yahoo, pensa no Google, pensa as marcas como Amazon, né? São nomes relativamente diferentes e que chamavam a atenção e tinha um aspecto, né? Google é relativamente lúdico nesse sentido. Assim tem, né, a tela do iPhone, tem esse aspecto muito natural, muito orgânico de usar, e eu acho que isso demistifica um pouco a tecnologia, aproxima a tecnologia às pessoas. Então, essa parte que viveu em 2023 de usar a inteligência artificial para recriar o texto de uma música com um tom totalmente diferente, criar imagens na base de um prompt, imagem que não existia, imagens estranhas, né, e divertidas. Mas hoje, né, falando em 2024, o mundo, principalmente o mundo empresarial, está se perguntando como é que eu consigo usar isso? Quais são os casos de usos, né? E se em 2023 todo mundo foi encantado pela beleza, pela novidade, pela parte mais, como eu falei, lúdica, ok, e agora como é que a gente vai aplicar? Onde é que vai trazer eficiência no meu negócio? Tecnologia precisa ter um propósito, precisa ter uma função. Tecnologia por tecnologia tem um espaço muito breve de vida e fica relegada a um mundo assim de apaixonados, mas não é aquela que populariza e vira parte do nosso dia a dia ou parte do dia a dia das empresas. Então, acho que essa é a busca hoje. Eu acho que 2024, 2025 vai ser justamente isso. Vai ser como é que eu consigo criar caso de uso. Voltamos um pouco àquela questão. Onde é que a tecnologia, nesse caso a generativa, pode fazer algumas coisas melhor que o ser humano faz, mais rápidos. Acho que o objetivo não é, por sinal, simplesmente automatizar e fazer tudo mais rápido, mas tem uma outra dimensão que eu acho que seria interessante explorar, que é fazer mais, mas fazer também melhor. Como é que eu consigo usar a tecnologia para algo um pouco mais profundo, para uma qualidade de trabalho, ou de entrega, ou de experiência, que seja melhor? Porque simplesmente fazer mais rápido é um benefício em si, mas talvez não seja todo que a inteligência artificial pode agregar. Federico, recentemente você fez um post, é até algo que a gente conversou com outros convidados aqui no Do The Math, que é sobre um pouco essa corrida ali, né, de AI, e é até um pouco do FOMO ali, né, do Fear of Missing Out, ou seja, ficar para trás nessa corrida, nessa coisa, e até no ponto que você falou agora, nessa questão do encantamento, né? Como que você tem, qual é a sua percepção em relação a esse amadurecimento das pessoas? Você acha que as pessoas já estão caminhando para isso? Ou você acha que ainda tem muita coisa mais
com menos importância. Ah, eu vou usar IA, mas não significa que eu, como você mencionou agora, que eu de fato estou trazendo eficiência ou estou trazendo resultado para o negócio. Você acha que as pessoas já estão caminhando para essa questão mais profunda de implementar e trazer a AI de forma mais tangível, mais concreta, ou ainda está muito nesse resquício 2023 de uma coisa mais divertida, e às vezes nessa sensação de eu preciso ter pelo menos alguma coisa de AI, mesmo que não seja grandes resultados de negócio. Como que você vê isso? Eu acho que estamos numa fase de exploração, estamos desbravando um território totalmente novo. Aí, como sempre, vai ter os pioneiros, né, e aqueles que chegam um pouco depois, aqueles que chegam muito, muito depois. Eu acho que a vantagem de ser pioneiro é que claramente você ganha muita experiência no fazer. Eu acho que a inteligência artificial, nesse momento, tem muito esse viés de ser prototipada e usada para aprender com ela. Tá? Eu acho que existem claramente cursos, existem claramente alguns livros, existem claramente pessoas de referência do mercado, que sejam fabricantes, consultores, ou empresas de implementação dessas tecnologias que podem dar um norte muito forte, e é importante. Mas eu acho que a experiência viva de um time que desbrava os projetos é muito importante. Até no ponto de vista pessoal. A realidade é, quando a gente percebe que tem um pouco de FOMO, né, talvez estou ficando por fora, a tendência é, vou fazer um curso, que está tudo bem, tem cursos muito bons. Eu apontaria todo mundo a sempre apontar um pouco para o curso prático, aprender para fazer, não esperar que isso, por sinal, vire uma universidade. Não é um curso desses. Assim como a gente não tem um curso universitário de PowerPoint, ninguém tem uma graduação em Excel, né? Essa questão, principalmente com a questão conversacional, a gente sabe conversar. A gente precisa entender como afinar esse tipo de conversa, mas muito do diálogo, assim como você aprende a dialogar em uma outra língua, eu que diga, é através da experiência prática, do que funciona e não funciona. Então, acho que essa fase de learning by doing é fundamental. Agora, é uma verdade que existem já empresas de grande tamanho que estão usando isso em grande escala, que estão fazendo caso de usos super interessantes e que estão automatizando as partes do negócio que são fundamentais para oferecer para nós consumidores, por exemplo, experiências melhores, experiências de interação com a marca, de conexão com uma marca e com um produto, com um serviço muito melhores. Isso no meu mundo, né, no mundo Adobe, principalmente quando tem a ver com dados, significa a possibilidade de ter, independentemente da tela, do momento, uma série de conteúdos que são relevantes para mim e conteúdos que aprendem a me atender enquanto eu estou navegando. Então, a personalização em escala, que é um dos grandes temas que o mundo de marketing está falando, claramente vai ser acelerada pela inteligência artificial. Qual é o benefício para os consumidores? Que simplesmente a mensagem que chega para mim é a mensagem diferente que chega para a Fabiana. Tá? E na base não só de histórico, mas na base de uma vivência que eu tenho naquele momento, naquela navegação, naquele encontro. Isso que seja no mundo offline, no mundo online. Personalização é um tema que nunca vai ser perfeito, sempre vai ter a possibilidade de ser melhorada, uma busca contínua que as marcas têm para atender melhor e voltar àquele que foi o começo do marketing, né? Quando você entrava na loja, do lado da esquina, a pessoa te conhecia muito bem, você entrava, a tua experiência era, né, a fidelização daquilo, é porque a pessoa te conhecia muito bem. Agora, como é que você escala isso para milhões de consumidores? É onde o marketing hoje está trabalhando mais forte, eu acho. Eu tenho um exemplo do café da lojinha da Pocilga, do barzinho do interior de Minas Gerais, cara. Eu uso, se entrar a segunda vez, o Zeca lá que atende vai saber seu nome, vai perguntar, é o pão na chapa que você gosta mais pretinho? Ele vai saber tudo, mas tem, né, ele tem que se preocupar com pouca coisa.
E a gente hoje quer mimar os nossos clientes, né? Ser íntimo dos nossos clientes nesse nível, mas tem que ser em muita escala. Só que eu vou voltar para a liderança, Federico, porque tem uma coisa que quando a gente começa a falar nisso, que para mim, que normalmente quando eu vou conversar também com os clientes, estou falando com quem está organizando os times para fazer isso. E aí, antes, eu falei organizando, mas eu não vou perguntar design organizacional ainda. Você colocou um ponto que eu fiquei na cabeça aqui, porque é, não foi raro, às vezes, no último ano, que você está conversando com alguém de alta cadeira, você sabe, que tá assim, C-level, estatutário, estamos falando de gente que está em lugares grandes, não vou falar agora de empresas pequenas, eu quis deixar claro, assim, que não foram poucas vezes, para ninguém achar que eu estou falando literalmente dele, mas que daí entra o medo de falar, não, mas, cara, eu olho todos os banners. Não, todos os e-mails têm que passar pela minha aprovação. Agora a Fabi sabe de que eu falei. É, então, e você fala, cara, não faz sentido na tua função tu tá fazendo isso. E já não faz sentido hoje e você vê gente fazendo. E quando não fizer sentido, porque não existe. Porque quando a gente fala de hiperpersonalização, a peça final que vai para seu, né, o seu cliente, o seu consumidor, ela em tese não existe. Ela vai existir na hora, porque ela vai ser totalmente personalizada, em algumas no caso de 100%, né? Você vai falar, ó, o argumento de venda é esse, entenda o que ele gosta, o que ele não gosta, e fazer a entrada. Você percebe hoje que as pessoas estão prontas para fazer isso, para conseguir fazer ações de marketing com peças finais que vão ter guidances definido, mas você não vai conseguir aprová-las nas suas totalidades porque elas não existem. Você consegue perceber as pessoas fazendo isso hoje? Eu acho que o ganho de eficiência que é percebido, que é demonstrado pelos dados, vai trazer para esse caminho. Eu acho que é muito a responsabilidade é muito, por exemplo, no caso de um fabricante como a Adobe, de demonstrar que a tecnologia pode fazer isso de uma forma segura, de uma forma escalável e de uma forma que ajude a aprimorar esse tipo de experiência, porque, como você justamente falou, o tempo de reação que a gente precisa hoje, em muitos casos, é de milissegundos. E esse Uhum. milissegundos tem algum momentos, né, principalmente naquele último milissegundo, que se você põe um ser humano, aquele milissegundo vira 5 minutos, vira 10, vira 15, sei lá o que é. Então isso não é possível. Imagina com um ciclo de notícias, por exemplo. Ou como você bem comentou, a necessidade de espalhar peças publicitárias em diferentes formatos, com guidance muito clara de brand marketing, mas com necessidade de responder, com responsabilidade de responder, porque do outro lado da tela tem um consumidor que está querendo, que está apto, que está pronto. Então, acho que para mim a resposta é a inteligência artificial generativa precisa se bancar, precisa demonstrar não só na beleza da criação, mas na efetividade dos dados, que esses ganhos são reais, têm um impacto no business, principalmente num clima macroeconômico como a gente está vivendo hoje, a palavra-chave em todos os sentidos, em todos os lugares, em todos os círculos, no meu caso, é eficiência. E, Federico, é interessante, né? Porque a gente vê uma movimentação muito grande. Acho que primeiro teve, como você bem falou, né? Teve aquele momento do encantamento, dessa coisa lúdica, de fazer as imagens, de, né, mudar a voz das pessoas, de pegar um vídeo e falar em diversas línguas, né? Tem uma série de coisas ali, e agora as empresas realmente. Que estão saindo na frente, ou como você bem colocou, algumas pessoas vão sair na frente, outras vão atrás, outras vão seguir um pouco de imitadores, né? Tem agora muito mais interesse nesses ganhos reais. E uma coisa que a gente percebe muito é que antes, para você garantir esse ganho, você precisava de muito tempo. Eram dias e dias rodando alguma coisa diferente, algum teste e tal. E hoje, com a amplitude que isso ganhou, você consegue resultados muito rápidos, né? Você percebe hoje que
E acho que isso tem muito a ver também com cultura, né? Que é a possibilidade, a gente já trouxe outras pessoas aqui, que é você ter essa autonomia também de fazer as viradas e as mudanças que são necessárias, porque as respostas são muito rápidas. Hoje você não precisa mais, vou fazer um teste aqui, de repente, de comunicação ou no meu site, ou vou mudar algo, né? Vamos sair daquele senso botão vermelho, botão azul, que isso já é nada perto do que é possível desse universo de possibilidade de testes ali, né? Antigamente você falava, putz, eu preciso rodar isso por um período para começar a analisar os dados e ver se eu estou no caminho certo, se eu estou trazendo eficiência. E hoje isso é muito rápido, né? E o fato disso ser tão rápido também exige que as pessoas tenham essa habilidade e esse dinamismo de fazer as viradas assim que necessário. E uma das coisas que eu vi também recente sua é sobre o desafio, às vezes, a resistência que as pessoas têm em relação à mudança. Como que você enxerga essa resistência que ainda existe, de repente, em algumas pessoas, num momento onde você precisa disso? Né? Você precisa dessa habilidade, porque as respostas vão ser rápidas, e se você não reagir rápido e de repente ficar preso ou enraizado a alguma questão, pode ser que você tenha, ou perca a oportunidade de maiores ganhos. Como que você enxerga isso nas pessoas hoje? Eu acho que é interessante porque hoje a gente trabalha, em geral, não é só na Adobe, mas as empresas que eu visito, em empresas que são altamente multigeracionais. Tem quatro, cinco, em algum caso seis gerações que trabalham ao mesmo tempo na mesma empresa, dependendo do tamanho da empresa. Eu acho que um dos desafios de liderança é justamente criar um ambiente onde, de um lado, a inovação, eu abraçar, se arriscar com a inovação, seja um fato, seja algo muito, muito esperado, muito comum da cultura, e onde as ideias possam circular de uma forma muito fluida. Então, organizações que são relativamente horizontais, comparado com aquelas muito verticalizadas e piramidais que a gente conhecia no passado. E tem também, do ponto de vista de liderança sênior, acho um pouco de uma mudança de atitude, porque a gente passou de um momento onde o líder sabia absolutamente tudo, era uma pessoa que tinha crescido dentro dos vários momentos daquela indústria, chegava no topo da pirâmide para ser o grande o grande profeta, né? Aquele oráculo que sabia falar de tudo. Daí acho que a gente fez uma transição onde teve um pouco o reconhecimento de uma alta liderança dizendo, não, isso não entendo, e aquela famosa frase, deixa que chamo os universitários. Todo mundo escutou essa frase, né? Que de uma certa forma, por o período que durou, foi até bonito, mas eu acho, essa é uma opinião pessoal, que a gente está passando um pouco por uma terceira fase, uma fase um pouco diferente, onde simplesmente declarar que você não entende de um assunto, nada daquele assunto, precisa chamar alguém para te explicar do zero cada vez, não fica tão legal. Não ajuda no momento, né, como você bem colocou, de tomada de decisão rápida, de velocidade, até de se arriscar. Porque hoje o digital não é mais uma parte menor ou irrelevante do negócio. Em muitos casos, você pensa numa aerolínea, provavelmente só a parte digital representa, em algum caso, mais 50%, 70% da receita, se não mais. E aí vai por bancos, por telcos, por retail. Então, precisa de um conhecimento. Eu acho que o líder do futuro, o CEO do futuro, de novo, não precisa ser um engenheiro que sabe programar, mas que tenha um entendimento, uma vivência com temas tecnológicos, que não seja simplesmente uma questão, vou delegar para quem entende mais, mas ter um conhecimento de saber, por exemplo, quais são as pessoas para trazer na mesa para um determinado assunto. E eu acho que um líder perde muito no delegar alguma dessas funções. Esse é o tema simplesmente do meu CIO. O CEO não precisa ser um CIO. Tá? O líder não precisa ser isso, mas ter o conhecimento suficiente, porque hoje todos os projetos tendem a ser muito colaborativos, tendem a cruzar muitas áreas,
tem tem implicações que têm a ver com a área jurídica, por exemplo, tem implicações que têm a ver com áreas que cuidam mais da parte de recursos humanos e tema de diversidade, enfim, precisa ter essa sensibilidade. Acho um líder hoje precisa ser um pouco um triatleta, ter essa capacidade que talvez não todos os três esportes ele faça muito bem, mas precisa performar de uma forma razoável em muito dessas disciplinas. Se você quer liderar uma empresa que está se preparando para o futuro, que está inovando e está avançando, isso eu não estou só falando de empresa de tecnologia. Essa mentalidade que a empresa de tecnologia traz pode ser, e deveria, na minha opinião, ser um pouco absorvida por outro tipo de empresas, de vários setores, né? Essa horizontalidade, essa capacidade de mergulhar em assunto, essa curiosidade, essa capacidade de incentivar conversas fluidas através de diferentes áreas, de diferentes gerações e de diferentes silos que existem. É inútil dizer aqui, vamos destruir os silos. Não é nem razoável, talvez, dependendo do tamanho da empresa, pensar que isso seja viável. Então, eu acho que estamos nesse nível de maturidade hoje. Eu acho que a tecnologia força muito a liderança a aprender a questionar, né, o próprio estilo de liderança e como inovar o estilo de liderança. Eu acho que para mim é uma pergunta diária, se eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer no meu cargo para otimizar e para me preparar para liderar times que vão construir os próximos 10 anos. No caso da nossa empresa, mas enfim, das empresas dos nossos clientes também. Eu gostei dessa tua visão, Federico. Eu vou agora. Você falou da sua opinião, então vamos continuar nas opiniões. Eu gosto dessa visão de que a gente está migrando a nossa relação com o conhecimento. Acho que a gente teve, sim, o cara, todo mundo tinha que ser o Jack Welch, né, que conhecia de todas as indústrias, e assim, não conhecia também, mas que tinha que conhecer tudo, o que tinha que ter a resposta de tudo, e era difícil ter. E aí passou-se por um ponto que não, eu sou um líder para conseguir ter ao lado de mim gente mais inteligente que eu, o que é ótimo, só que não quer dizer que você não pode nem conversar com essas pessoas. Muitas vezes não conversava, não tinha como gerar um diálogo. A gente começa a caminhar de um tempo para cá para uma coisa mais formação em T, as pessoas ter uma vantagem do generalismo. Eu preciso não é apenas conhecimento superficial, mas é um conhecimento que eu preciso ter visto minha função em todas as áreas correlatas, para eu poder ter um diálogo, para eu saber do que a pessoa está falando. Aqui, porque é importante, eu preciso me aprofundar um pouco mais, mas não preciso virar especialista. Isto era uma utopia quase, né, que acontecia ali no Vale do Silício. Todo mundo falava que fazia, mas era difícil de implementar. Me parece que agora é factível, porque é mais fácil de você conseguir caminhos, de você conseguir ter quase que um coach usando. Eu estou falando ainda com o uso rudimentar da IA que a gente consegue fazer hoje. Já dá para ter um coach ali, você troca. Eu tenho um chat aqui programado para ser o Peter Drucker. Ele só pode me responder baseado na literatura do Peter Drucker. Acho maravilhoso conversar com o Drucker. Eu já li tudo, mas de vez em quando tem alguém aqui que só fala do que ele falou. Eu acho maravilhoso, né? Ele sempre fala assim, como eu escrevi no meu livro, e me traz o texto. É ótimo, lindo. O que eu fico na cabeça, por isso que eu falei de design organizacional naquele momento. Me parece que a gente foi criando designs por como a gente queria organizar as competências. Se a gente vai passar numa área em que é difícil você falar que uma competência vai estar isolada em apenas uma área e que aí você pode colocar uma parede, não vão se destruir todos os silos, eu não tenho dúvida. Vão ter as novas startups que talvez façam coisas mais diferentes, que façam mais sentido. Mas, na minha opinião, né, e eu quero saber qual é a sua, a gente vai ter uma nova revolução no design organizacional. As empresas, visto que as competências e conhecimentos vão ficar mais transversais, vão passar a se organizar de forma diferente. Quando eu falo isso, o que parece para você? Parece que eu estou olhando para uma utopia, ou será que tem um quê de verdade nisso? Não, eu acho está já acontecendo. Tem aquela famosa frase do William Gibson que o futuro já está aqui, só não é distribuído de uma forma, né, tão democrática. Eu acho que existem já desenhos organizacionais
que transcendem o puro silo e também transcende o vamos destruir todos os silos. Eu acho que isso é onde as culturas se viram colaborativas e também essa colaboração passa pelo reconhecimento de uma certa diversidade, por exemplo, cognitiva ou de background, ou áreas diferentes formam as pessoas a pensar de forma diferente. Está tudo bem. Então a expectativa de agora vamos sentar todo mundo na sala e todo mundo vai pensar, todo mundo vai se comunicar perfeitamente. Eu acho que a tua questão do desenho organizacional, eu acho que isso já está acontecendo por natureza, só que tem empresas que conseguem fazer isso melhor de outras, porque tem culturas que se adaptam melhor. No caso da empresa onde eu trabalho hoje, que é a Adobe, é claro que a colaboração é um dos pilares fundamentais da empresa, sempre foi. Então, para nós, eu acho muito fácil esse navegar dentro de silos. Eu acho que o papel do líder também é orquestrar isso, através da influência que a pessoa exercita, através da reputação pessoal, através do exemplo, através de fazer o que as pessoas, o que você diz, você faz, tem uma certa importância na cada palavra que sai da tua boca, que por alguém italiano como eu é um desafio porque eu falo muito, então eu preciso saber que cada palavra que sai tem um peso, eu preciso honrar essa coisa. Mas eu acho que é uma realidade que está se manifestando. Eu acho que é muito interessante. E tem experimentos de vários tipos. No caso específico de tecnologia, por exemplo, hoje uma das grandes discussões será que tecnologia e o tema de pessoas, né, o famoso recursos humanos, deveriam estar na mesma área? Será que esses dois mundos deveriam ter uma junção em algum momento? Sim, não sei. Tá? Por exemplo. Mas esses são os tipos de conversas que são, quando você fala, vamos mudar o desenho, é um pouco isso. Até hoje eu vi poucos exemplos de sucesso, aliás, não conseguiria te falar nenhum em escala, onde as pessoas falam, não precisamos de um líder. Essa colaboração vai se auto-organizar como um organismo independente. Esse desenho organizacional, que existe vários experimentos, até em casos grandes, eu não vi ainda se manifestar, que seria um pouco o extremo do que a gente estava falando, o oposto, né, do comando e controle. Não tem Sim. mais comando e controle, todo mundo aqui sabe o que fazer, vamos se organizar e a gente vai conseguir fazer funcionar. Não sei, eu não vi ainda. E talvez você tenha, com a tua frequentação acadêmica, exemplos para trazer, mas eu não vi ainda isso se manifestar. Eu Em não, eu não, escala e funcionando. eu infelizmente não vi. Acho que o líder dá o toque da cultura, não tem como. Até porque se ele abandona a cultura, ele abandonou a empresa. Então, assim, você precisa de um líder e depois propagadores daquele que vai trazer qual é a crença que esse grupo de pessoas está se apoiando, qual a crença comum, caminho único, quais são os hábitos desse local que mantém eles numa mesma coisa. Então, eu acho difícil não ter líder, mas eu acho muito difícil a gente olhar para as organizações tal qual a gente vê hoje, então, desde os bancos supermodernos, e ver que algo está mudando na estrutura de conhecimento, e esse algo da estrutura do conhecimento não vai balançar a estrutura de organização base que a gente vai ter. Eu não, assim, ó, para entrar em empresa, tá? Mas eu acredito que inclusive estrutura social possa ser impactada, mas daí é outro podcast, a Fabi já tá me olhando feio. Na verdade, eu fico olhando animada para um próximo podcast, porque realmente esse a gente precisa encerrar. Então, Federico, quero te agradecer muitíssimo por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes é muito interessante ouvir sua visão e sua experiência. E para quem quiser te seguir, qual é o melhor canal? Por favor, deixe suas redes.
É LinkedIn, com certeza. É onde eu me manifesto, onde tem uma visão. Em alguns casos, claramente, represento uma empresa, mas tem muito também da minha visão pessoal. Eu gosto muito de ler, então costumo postar bastante dicas de livros ou reflexões pessoais, matérias. Eu sou muito curioso e gosto muito de aprender. Então, acho que o LinkedIn, Federico Grosso, Adobe, Federico.grosso, acho, é o lugar melhor para me encontrar. Tá aqui, gente, na descrição do podcast, no seu agregador, tá o link pro LinkedIn do Federico. E ó, a gente se conheceu tem uma semana e pouco. Eu tô lá conectado pelo LinkedIn, tô colhendo a minha feed e tô amando. Então eu aconselho muito para vocês seguirem o Federico, porque vale muito a pena, conteúdo muito bom. Federico, mais uma vez, muito obrigado. E você falando, me desculpa pelo meu português, quando a gente for começar, que seu português não está melhorando. Pelo amor de Deus, fala português melhor que muita gente. Muita gente mesmo. É uma consequência do meu grande paixão e amor por esse país que tão bem me acolheu. Eu me considero um filho adotivo do Brasil. Então, para mim, a língua é uma das formas que eu me conecto com a cultura desse país. Então, obrigado, mas obrigado pelo elogio. É isso, é só uma constatação de fato, né? Nem um elogio. Gente, chegou até aqui. Eu sei que você. Assim, ó, não vem mentir pra mim que você chegou até aqui no podcast, ouvindo falar isso e não teve insight. Teve insight. Vai lá, abre o navegador, 5 estrelinhas se ainda não deu pro Do The Math, e esse aqui manda para um amigo que tá pensando, tá vendo AI só pela ótica da diversão de fazer figurinha e pedir para ele contar piada ruim. Mostra que a gente tem uma coisa muito mais profunda de reflexão e um uso muito mais profundo que pode ser dado. Por aí a gente para hoje. Valeu!